Todo dia, passageiros ficam pelo caminho na capital do Brasil. O Distrito Federal sofre para andar de ônibus. A frota é antiga, os ônibus estão velhos mesmo. Alguns estão caindo aos pedaços e, na maior parte do tempo, viajam lotados. Vamos a Brasília falar com a Zileide Silva. Zileide, a situação é tão grave que a situação virou alvo até de uma investigação. É porque, como você disse, Renata, virou quase que uma rotina. A quebradeira dos ônibus é constante. Uma situação que prejudica centenas de passageiros todos os dias. Um caos que não é exclusivo aqui do Distrito Federal. Mas agora o Ministério Público resolveu agir. Vai investigar. Quer explicações dos empresários sobre o porquê de tantos ônibus quebrados, de tantos coletivos em péssimas condições. Parece inacreditável. Em Brasília, o ônibus lotado de passageiros não conseguia seguir em linha reta. São tantos ônibus com problemas no Distrito Federal que volta e meia tem algum parado. Essa cena tem sido comum. Em uma tarde, nossa equipe flagrou vários com defeito. Precisei pegar 3 ônibus para chegar na faculdade no mesmo dia. Precisa colocar mais ônibus, né? Ônibus novo, esses ônibus velhos tá tudo quebrando tudo, né? E tirando a calma dos passageiros, esses protestaram, pararam o trânsito e apedrejaram os ônibus que deram defeito na rua. A gente paga uma passagem cara, né? E a qualidade é péssima. A frota do Distrito Federal hoje é de 3.500 ônibus. A metade tem mais de 7 anos de uso. São velhos, sem manutenção, mas o governo nega a falta de fiscalização. O que precisa ser feito nesse momento é uma remodelagem de todo o sistema. Multar apenas não resolve o problema. E se o problema fosse só esse, olha a situação. Bom, agora são 7h15 da noite, eu e nosso cinegrafista saímos da rodoviária no centro de Brasília e até chegar à nossa parada final vão ser cerca de 30 quilômetros mais ou menos. E a gente vai ter que ir assim, olha, em pé, no aperto mesmo, porque lugar para sentar não tem. E são todos assim. A gente tem que suportar, né? A gente tem que suportar porque para ir trabalhar a gente tem que ir em pé. E é isso aí. Todo dia eu pego um ônibus ruim. Todos os dias. Ó, o problema é um ônibus velho, quebra. Horário, a gente não sabe os horários mais, entendeu? Passa sempre atrasado. É desse jeito o sistema daqui. O Ministério Público abriu um inquérito para investigar os problemas. O Ministério Público vai ouvir as empresas, né, saber as razões porque com tanta frequência há problema nesse ônibus e desrespeito ao consumidor e ao Código de Defesa do Consumidor, que diz que os serviços têm que ser seguros, adequados e eficientes e contínuos. O Ministério Público vai ouvir hoje os representantes das empresas e não descarta, dependendo do que ouvir, abrir uma ação por dano material coletivo. Alexandre, dano moral, dano material, enfim, é um desrespeito. Zileide, na lista numérica do transporte coletivo do Brasil inteiro, o Brasília está em último. É o pior serviço de transporte coletivo. Os empresários dizem que fazem manutenção regular, mas não é o que mostra o cotidiano de quem precisa de ônibus. É só ônibus enguiçado que a gente vê. Ainda hoje rodava na minha frente um desses ônibus caranguejo, que anda de lado, que saiu da garagem já com o eixo traseiro torto. E vocês viram a má formação de quem equipa os ônibus, né? O triângulo, que deveria estar a uns 20 metros de distância, jazia pendurado no para-choque traseiro, sem serventia alguma. O sistema está totalmente desatualizado, esgotado. E é bom que entre o Ministério Público e queira ler os contratos para saber por que há um virtual oligopólio em que governo e transporte público estão nas mãos de poucas empresas. O governo local promete uma nova licitação, mas não vai adiantar trocar esse mesmo tipo de ônibus e de empresa. É o sistema todo que precisa ser mudado. Vejam a razão e o absurdo. A capital do país, o chamado Plano Piloto, tem cerca de 400 mil habitantes, pois a cada manhã entram em Brasília 1 milhão de pessoas e em cada fim de tarde saem 1 milhão. O metrô, que demorou a ser concluído, custou muito mais do que o previsto e já está superado. O veículo leve sobre trilhos não sai do lugar. Aí apelam para o transporte individual em quase 1,5 milhão de carros. Pela manhã e no fim da tarde é só congestionamento. As cidades em torno de Brasília têm mais habitantes que Brasília, mas os empregos estão em Brasília. E não é apenas transporte urbano, é interestadual, porque há muitas cidades que ficam em Goiás e enchem os ônibus que vêm a Brasília a partir da madrugada. Não é apenas falta de gestão, nem falta de ônibus, mas necessidade de mudar o sistema que todos os dias
congestiona as vias onde se põe milhões do dinheiro público sem resultado. Zileide. Vamos aguardar as respostas, né? As explicações e tomara que tenha o resultado, finalmente. Márcio. Obrigado, Zileide. Infelizmente, a situação de Brasília não é diferente de outras tantas cidades ao redor do Brasil.